O que a fuga do eleitorado feminino diz sobre o momento do bolsonarismo no Brasil? E mais do que isso, sobre a campanha, pré-campanha, campanha de Flávio Bolsonaro e sobre o futuro da direita brasileira. Tá aí uma pergunta difícil de responder, hein, Pedro? Ai. Ainda bem que a gente tem os dados da pesquisa Meio Ideia, não é não? Nós temos. Pois é. E eles ajudam imensamente a gente a responder um monte de coisa. Vamos entender como é que tá, então, esse momento do bolsonarismo e como estão as bases bolsonaristas. A direita moderada, radical, o que elas têm aí para nos apresentar diante dos dados. Vamos nessa? Simbora. Pedro, eu vou começar com uma dobradinha de comentários. O Elias, ele diz assim: Pedro Doria, conservar o quê? Uma desigualdade sem fim? Um preconceito arraigado? Machismo? Tem como nos explicar o que essa gente quer conservar? E a Ana diz o seguinte: eu só não acho que eles realmente entendem o que é conservadorismo, o que significa conservadorismo. Se você retira os rótulos e pergunta: você gostaria de educação gratuita para todos, ampliação do SUS, direito à aposentadoria, escala 5x2? Daí veremos muito mais progressistas do que essas pesquisas com viés mostram. Eu fico pensando muito, Yasmin, você lendo esses comentários, e é uma coisa muito curiosa. O que essa gente quer? O que essa gente pensa? Parece que eu tô na abertura do Globo Repórter, assim. Não, mas imagina a situação de uma pessoa de direita, houve alguém de esquerda e se vira e pergunta: o que essa gente quer? Como é que você acha que bateria no ouvido de uma pessoa de esquerda? Muito mal, com certeza. Deixa eu explicar como é que eu penso isso. Primeiro, eu acho que é importante a gente estabelecer isso. Quando a gente faz uma pesquisa de opinião, a gente não pergunta para a pessoa: você é conservadora, você é liberal, você é socialista. A gente faz perguntas mais... a gente tenta fazer perguntas mais objetivas. Entendeu? O que você acha da situação X? O que você acha da situação Y? Perante tal história, como é que você se posiciona? A, B, C, D e tal. A gente até faz uma pergunta lá no meio, como é que você se identifica? De direita, de centro-direita, de centro-esquerda, de esquerda. Com muita frequência, a maneira como as pessoas se posicionam não necessariamente tem a ver. Às vezes você vai ver, tem pessoas com posturas extremamente conservadoras que acham que são de esquerda. Assim como sim, tem pessoas que têm posições, é mais raro, mas existem pessoas que se compreendem como de direita e, na verdade, tem posturas que você colocaria na caixinha da esquerda. É mais raro, mas também tem. Essa coisa do autoposicionamento não é... A maior parte das pessoas não sabe se posicionar. Tem aí por trás desses dois comentários uma intuição que eu acho interessante. E que é uma intuição que de certa forma engana, que é a seguinte: se você pensar muito e prestar muita atenção no que eu estou te falando, você vai concordar comigo, porque como assim você não concorda comigo? Então deixa eu te explicar por que você tem de ser uma pessoa de esquerda, por que não faz sentido que você seja uma pessoa de direita. Ou vice-versa, tá? Não faz nenhum sentido que você seja uma pessoa de esquerda. Ouve muito bem o que eu vou falar. E não funciona assim. Uma das coisas que a gente já sabe, isso é um estudo razoavelmente recente, são estudos que a gente começou a fazer no final do século XX e se consolidaram só no século XXI, é o seguinte: posicionamento político
tem, por exemplo, muito a ver com genética. E sim, isto quer dizer um pouco que você já traz dentro de você, quando você nasce, aquilo que vai te jogar para um lado ou para o outro. Não é só genética, tem um componente imenso também de onde você é criado. Aquelas coisas que acontecem enquanto você é criança e adolescente. Tudo isso mexe muito e orienta muito os seus valores. Eu te dou um exemplo de uma coisa que tem muito a ver com genética, de um aspecto que influencia barbaramente a seu posicionamento ideológico e tem a ver com genética. Tem um aspecto de temperamento, nem todos esses aspectos tem um componente genético, tem um componente de criação. Às vezes o componente genético é mais forte, às vezes o componente de criação é mais forte. Nesse caso, o componente genético é mais forte. Quão à vontade você se sente entre pessoas diferentes de você? Para algumas pessoas, estar entre pessoas que são muito diferentes, eu não estou falando só de cor de pele, de culturas diferentes, sotaques diferentes, valores diferentes. Para algumas pessoas, você estar com gente muito diferente é uma coisa muito fascinante. É uma coisa muito interessante. É uma coisa que vira um estímulo, sabe? Putz, eu quero entender melhor isso aqui. Que coisa interessante ser tão diferente de mim. Isso, em geral, esse estar à vontade com gente muito diferente, isso, em geral, tende a te jogar para um lugar mais progressista. Agora, tem um outro conjunto de pessoas, para quem está em ambientes com pessoas muito diferentes, tende a deixar essas pessoas mais acanhadas, mais intimidadas, mais desconfortáveis, do tipo, será que eu vou me comportar bem? E isso tende a te jogar para um ambiente mais conservador. Isso tem a ver com temperamento. Isso não tem a ver com o que você acha a respeito do Bolsa Família. Isso não tem a ver com... Então são várias desses tijolinhos que vão montando a nossa personalidade e que meio que empurram a gente para lá. Então, com muita frequência, essa coisa de ideologia, se você é uma pessoa conservadora, liberal ou socialista, você meio que já é. E aí você depois constrói um raciocínio para justificar todas essas características. Aquilo que, na verdade, é uma inclinação da personalidade. E eu não estou dizendo isso para falar, na verdade você não é socialista, na verdade você não acredita naquilo que você acredita. Não! Você acredita profundamente naquelas coisas que você acredita. Se você é uma pessoa conservadora, você acredita naquilo profundamente. Se você é uma pessoa socialista, você acredita naquilo profundamente. Mas muito da base que te dá essa crença tem a ver com como você sente o mundo. Não apenas com como você pensa o mundo. Porque as nossas crenças têm a ver tanto com como a gente pensa, quanto a gente sente. E sentir é muito intenso, né? Sentir é muito intenso. O que te deixa confortável, o que te deixa desconfortável, o que te comove, o que não te comove. Então, quando alguém se vira e fala, se essas pessoas realmente soubessem do sofrimento, uma das coisas que eu acho mais curiosas, eu não estou dizendo que seja o caso desse comentarista, dessa comentarista de jeito nenhum. Sim. Mas às vezes, com muita frequência, são pessoas de classe média alta, com diploma superior, com cargo bacana, sei lá, que nunca tiveram um grande sofrimento na vida, porque a vida é muito, muito difícil para alguns, e que às vezes se viram e falam, como essa pessoa pode ser de direita se ela não sabe que as pessoas sofrem, que a vida é dura para muita gente, e às vezes você está falando de alguém para quem a vida é muito dura, que teve pai ausente porque o pai fugiu, ou então um pai violento que bate na mãe, aquelas coisas todas da dura vida brasileira.
Cara, temos pessoas que são conservadoras. 60% mais ou menos do Brasil tende a ser conservador, ter valores conservadores. 30% do Brasil tende a ter valores de esquerda e aproximadamente 10% tende a estar no centro. E essa é a proporção. E aqui quem está falando é alguém que está na minoria da minoria, porque eu sou um centrista. Entende? O que é ser um centrista? Em geral, ser um centrista é você tende a se alinhar com a direita na economia, você tende a se alinhar com a esquerda nos direitos sociais. É só isso. Então você tem 3 temperamentos em essência. O que você quer conservar? Na verdade, o que você quer conservar é estabilidade. Você não quer um mundo que chacoalhe, você quer um mundo que seja mais tranquilo. Você não quer surpresas, você não quer um governo que mude tudo radicalmente. Você não quer que aquele mundo que você conhece mude de uma hora para outra muito rápido. É isso que você quer conservar. Você quer estabilidade. E em geral, para aquelas pessoas cuja vida é muito dura e um eterno equilíbrio, essas pessoas tendem a querer estabilidade porque elas têm muito medo das consequências das mudanças. Por quê? Porque, em geral, as consequências das mudanças desmontam a vida que já está muito difícil de equilibrar para elas. É isso que faz com que pessoas mais pobres, às vezes, sejam conservadoras. É a consequência de que instabilidade mexe muito rápido. Veja que isso não tem nada a ver com o PT ou com o Bolsonaro. Isso tem a ver com a vida. Pedro, eu quero me aprofundar um pouco mais nesse teu argumento. O Beto, ele diz assim: não me convenceu. Se alguém não quer um radical e não quer um Bolsonaro, não iria indicar o Flávio na pesquisa. Esse jornalista está forçando a barra na explicação. E o Bernardo complementa, dizendo assim: você falou que quem quer um presidente conservador é porque querem alguém que não vai ficar revirando tudo por aí. Alguém que vai trazer paz, tranquilidade, estabilidade. Mas Bolsonaro e Trump, os maiores líderes conservadores dos seus respectivos países, são exatamente o oposto disso. Não entendi. É porque as pessoas estão pensando demais. Entende? Enquanto você acha que a maior parte dos brasileiros se debruça e pensa sobre política? Quanto tempo você acha que a maior parte dos brasileiros dedica a refletir sobre política, a acompanhar nas minúcias o que está acontecendo no governo Trump, a entender por completo exatamente como que o governo Bolsonaro agiu para desmontar várias estruturas do Estado brasileiro? Quanto que você acha que boa parte das pessoas pensam a respeito de como funciona um Estado, entendeu? Como são as instituições, como que elas se estruturam. O que tem que acontecer desde lá de cima para que o hospital público funcione, para que a escola pública funcione, para que as aposentadorias sejam todas devidamente pagas. Para a maior parte das pessoas, a experiência tem a ver com tudo aquilo que acontece no cotidiano delas, tudo mais. Naquele dia que ela foi no hospital público, a fila estava grande. Olha, não está funcionando. Ou então, é o sujeito que está ralando pra cacete e tem um vizinho meio vigarista que ganha Bolsa Família, embora tecnicamente não devesse ganhar, está fazendo um bando de bicos e, cara, na conta dele tem sempre R$800 a mais, R$700 a mais, que simplesmente aparecem. E aí o cara do lado, que não consegue aqueles 800 a mais de jeito nenhum, se vira e fala: isso aqui não é certo. Entendeu? E veja, isso é verdade, é verdade que 90% das pessoas que recebem Bolsa Família precisam daquilo para comer? E, no entanto, aquela experiência específica não é assim.
Então, quando você se vira e fala, o cara que é um moderado, mas está votando no Flávio, como pode, a pesquisa está errada, ele está partindo do princípio de que as pessoas estão pensando profundamente, que as pessoas estão dedicando uma quantidade imensa da vida delas para debater e pensar a política. Para debater, pensar e compreender como é que funciona o Estado. E não estão. Agora, a gente pegou esses 15,5% de pessoas que estão na direita, que são particularmente bem informadas a respeito de política, quando comparados com a média do Brasil. Não é quando comparados comigo, com você ou possivelmente com quem nos assiste. Não. Quando comparados com a média do Brasil, são mais informadas. Essas pessoas, elas acham que o bolsonarismo é uma perturbação da força. Se me permitem uma metáfora Star Warsiana. Lá vem. Então elas acham que o bolsonarismo é uma perturbação da força, não é o que elas querem. Agora, elas consideram que uma opção de esquerda é ainda assim pior. Elas não querem votar no Bolsonaro. Elas querem menos votar no Lula. Então talvez isso bata no ouvido de uma pessoa de esquerda, como, sabia, é fascista. Eu acho que os queridos companheiros deviam ser mais sensíveis para se botar nos sapatos dessas pessoas. Pedro, eu vou seguir aqui com um comentário da Luciana. Ela diz assim: Pedro, bateu aqui. Será que por conta de tantas pesquisas já mostrando essas vantagens na corrida, elas acabam destruindo um outro candidato? Tipo o Caiado, que poderia atender a esses conservadores. Veja, eu não sou contra essa ciência, pois conseguimos estudar melhor o nosso povo. Mas existe um pessoal que não quer, entre aspas, perder o voto. Então acaba empurrado para um lado ou outro. Ela tem toda a razão. Ela tem 100% de razão. O que acaba acontecendo nesse cenário é o seguinte: você vai chegando no dia da eleição e está cada vez com mais cara de que nenhum outro candidato tem chance. E o brasileiro tem essa coisa na cabeça que é uma certa ingenuidade, entendeu? De compreender como funciona o sistema eleitoral. Mas o brasileiro vai tendo essa impressão de que, se eu votar em outro, eu vou perder o meu voto. O Maurício Moura, do Instituto Ideias, chama isso de antipetismo de chegada. Você vai vendo o Lula cada vez mais na frente, você não quer um governo do PT, você preferia outro, mas o outro não vai chegar lá. Então, eu voto no Flávio. E isso possivelmente vai acontecer nessa eleição. Está toda a cara de que vai acontecer nessa eleição. Agora, veja por outro lado. Você tem 3 candidatos na direita, além do Flávio, que estão na luta, tá? Que são Renan Santos, Ronaldo Caiado e Romeu Zema. Pensa com a cabeça de alguém de direita. Se você é alguém à esquerda, tenta se colocar nos sapatos de alguém de direita. Esquece aquelas coisas, se anda com tal esquece. Fazer um exercício ideológico mesmo. Fazer um exercício de empatia, de tentar pensar com uma cabeça diferente da sua, da vida de alguém que vive uma vida diferente da sua. Não devia ser um esforço difícil para uma pessoa de esquerda. Mas são os estereótipos que as pessoas cultivam a respeito de si mesmas. Tentar se colocar no pé dos outros é sempre muito difícil para qualquer ser humano. Mas vamos lá. Temos aí essas opções. Como que é percebido? Como é que esses 3 são percebidos? O que o Renan está falando é o seguinte: eu bato em todo mundo, eu vou virar tudo de cabeça para baixo. Eu sei que para alguns eleitores do Renan Santos, isso não, ele é razoável, isso, aquilo, tá tudo bem. A não ser que alguns eleitores do Renan Santos votam nele por causa disso mesmo, porque querem uma chacoalhada. Para as outras pessoas, ele bate com, cara, eu não quero chacoalhada. Eu quero calma, eu quero estabilidade,
Para o voto conservador, o Renan é um candidato difícil. Ainda mais numa eleição em que a disposição antipolítica está muito baixa. Essa é uma eleição muito diferente de 2018. Zema e Caiado batem como outra coisa para essas pessoas. Batem como candidatos conservadores moderados. Ah, mas o Zema não é isso porque o Novo aquilo... Tá, tudo bem, gente, eu sei. Ah, mas que o Caiado era... Tá, tudo bem, eu sei. Para o eleitorado típico, quando conhecem esses três candidatos, o Renan bate como um cara que vai virar tudo de cabeça para baixo. O Zema e o Caiado batem como caras que são razoáveis, moderados. O problema é o seguinte, para quem conhece eles, porque o Caiado é conhecido por um pouco mais de metade do eleitorado, o Zema é conhecido por menos de metade do eleitorado. Para quem conhece eles, porque eles não estão em campanha a tempo suficiente, eles não estão viajando pelo Brasil o suficiente, eles não estão fazendo podcast o suficiente, eles não estão fazendo questão de trabalhar o suficiente para serem conhecidos. Para quem conhece eles e ouve o discurso deles, o que eles estão falando para se diferenciar de Flávio Bolsonaro? Nada. Nada. Aí, cara, por que você vai escolher um deles se você não sabe qual é a diferença deles? Em que ele é diferente? Em que um governo Caiado é diferente de um governo Flávio Bolsonaro? Eu acho que seria muito, tá? Eu acho que seria um governo conservador normal. Mas não importa o que eu acho. Porque eu acordo prestando atenção em política, eu durmo prestando atenção em política. O Zema, quando tentou começar a botar um pouco o pescoço para fora, o próprio partido dele se virou e falou: para de bater no Flávio, não é para bater no Flávio, pelo amor de Deus, protege o Flávio. É um partido que não quer ganhar a eleição, né? É um partido que tem um candidato de... Se você não quer se diferenciar dos outros candidatos, você está disputando a eleição por quê? Então, o Caiado evita falar mal do Flávio, de jeito nenhum não quer falar mal do Bolsonaro e tudo mais. Eles dois, o Zema e o Caiado, se por um lado passam a impressão de ser moderados, por outro, eles puseram na cabeça que eles precisam não brigar com os Bolsonaro para ter o voto dos Bolsonaro. Aí fica uma direita meio cenográfica, né? É completamente cenográfica. Completamente cenográfica. Eles não estão em campanha. Eles não estão em campanha. O Renan está em campanha. Mas do jeito que o Renan faz a campanha, é uma coisa de eu odeio todo mundo, eu vou virar esse país de cabeça para baixo. E não é o que o eleitorado quer nesse momento. Esse eleitorado conservador está se desradicalizando. É isso que a pesquisa está dizendo. A gente está nessa situação da qual parece que não sairemos, Lula e Flávio. Pedro, eu vou me permitir eu mesmo fazer uma pergunta para você. Claro. Bom, eu queria entender se você está talvez indo para um outro ramo agora, assim, de vidente, talvez, porque eu achei interessante o que você colocou no último ponto de partida, em que você diz que o Paulo, você soltou e foi embora, assim, acabou o vídeo. Paulo Figueiredo seria a próxima Carla Zambelli. Os dois, de fato, estão no exterior e estão dando o que falar, mas eu queria que você recapitulasse um pouquinho rapidamente quem é Carla Zambelli e por que você viu essa semelhança entre os dois? Veja que tem um talvez na minha frase. Ah, desculpa, perdão. Acho que eu... Talvez a gente descubra que o Paulo Figueiredo é a nova Carla Zambelli. O que aconteceu? Cada eleição é ditada pelo clima do país. Em 2018, a gente tinha um clima na população brasileira de que precisa mudar tudo radicalmente. Então, a população virou as costas para o PSDB, que era a oposição natural do PT, a tradicional, disse, não, isso é mais do mesmo, eu quero uma coisa radicalmente diferente. E foi para o Jair Bolsonaro. Em 2022, a gente foi ter uma eleição completamente diferente. Por quê? Porque já tinha tido 4 anos de Jair Bolsonaro e tinha tido uma pandemia no meio que nos deixou 1 ano e meio em casa. A pandemia foi muito dura.
para a maior parte dos brasileiros. E o Bolsonaro fez de tudo para atrapalhar a vida de todo mundo durante a pandemia. E foi assim que boa parte do Brasil percebeu essa pandemia. Aí veio o Lula como candidato. E você tinha dois pedaços do Brasil que tinham votado no Bolsonaro em 2018 e que tinham virado muitas costas para o Bolsonaro. Um é o centro da classe média tradicional, os liberais, os ex-eleitores tucanos, principalmente concentrados em São Paulo, mas também Rio de Janeiro e Belo Horizonte, que se viraram e falaram, caramba, a gente fez um experimento alucinado em 2018. Não dá para repetir, eu quero... E esse eleitorado tem uma outra característica, que é esse eleitorado, que é um eleitorado extremamente bem educado, entendeu que o Bolsonaro estava armando um golpe de Estado. Esse eleitorado votou no Lula, embora não goste do Lula. Aí você tem um outro eleitorado, que são as mulheres da periferia urbana, também São Paulo, Rio de Janeiro, Belo Horizonte, que são mulheres que, por um lado, são muito conservadoras, muito religiosas, evangélicas. Por outro, são muito preocupadas com serviços públicos, diferentemente dos homens, diferentemente dos seus maridos. É onde a gente vê mais aguda a diferença de voto esquerda e direita entre gênero, é justamente na periferia urbana, é justamente na classe C. Porque essas mulheres são muito preocupadas com o serviço público por causa dos filhos. Hospital, escola. Segurança. Então, cara, essas mulheres não querem o Lula, são super preocupadas com questões de gênero, são super religiosas, mas entre o Lula e o Bolsonaro, e o tipo de atenção que o Bolsonaro deu para serviço público, elas se viraram e falaram, não dá, votei no Lula. Uhum. Então, aquele fiozinho que deu a vitória pro Lula foi o voto tucano da classe média alta e foi o voto das mulheres das periferias urbanas. Aí a gente vem para aquele momento, e o que aconteceu ali nos dias antes da eleição? Foi o Roberto Jefferson, uma semana antes da eleição, recebendo a Polícia Federal a tiros, presidente do PTB, né? E depois a Carla Zambelli correndo pelas ruas dos Jardins de São Paulo, pertinho da Paulista, cara, Alameda Santos, troço inacreditável, com uma arma dando tiro. Aquilo, tanto os Bolsonaro quanto boa parte dos analistas políticos olham para aquilo e falam, cara, aquilo é um troço que virou muito voto na periferia. Porque enquanto os homens na periferia acham esse negócio de arma bacana, essas mulheres são absolutamente apavoradas com arma. A mulher periférica é o brasileiro mais apavorado com arma que existe. Por quê? Porque as vítimas das armas são elas e são seus filhos. Elas, por causa de marido que volta violento e tem uma arma em casa. Seus filhos, porque elas sabem que essas armas terminam na mão de traficante miliciano, tudo mais, e são seus filhos que estão na rua, das ruas mais inseguras do país. Então, existe um certo consenso entre os analistas que se o Bolsonaro perdeu para o Lula por um fiapo de votos, o peso que teve o voto dessas mulheres periféricas é imenso, e se elas já não estavam convencidas por causa de escola e hospital, o Roberto Jefferson e a Carla Zambelli, e esse medo do descontrole com a arma, certamente teve um peso imenso. Terminou Então, de fechar a tampa do caixão ali. Terminou de fechar a tampa do caixão ali. E o que a gente descobriu no dia da eleição é que foi por muito pouco que o Bolsonaro não ganhou. Então ele ter perdido na semana final um pouquinho de voto ali na periferia, que é esse voto feminino que não gosta de arma. E a gente sabe que não gosta de arma e que tem medo de arma por conta das pesquisas. Tá bom. O que a gente percebeu? Flávio Bolsonaro perdeu muito voto. Teve a gravação do Daniel Vorcaro, teve o vídeo da Michelle Bolsonaro. Você pega antes da gravação, você pega depois do vídeo da Michelle Bolsonaro, você vê que ele perdeu 5% de votos.
100% dos votos que ele perdeu foram femininos. Que mulheres? Mulheres da periferia urbana do Sudeste. Mulheres de classe C do Sudeste. E onde que entra o Paulo Figueiredo nessa história? O Paulo Figueiredo é o sujeito que, depois da Michele Bolsonaro acusar essencialmente de machismo Flávio, que surpresa, o Paulo Figueiredo é o sujeito que grava um vídeo falando essa Michele é uma desmiolada e todos sabemos que mulher não sabe votar. E que as mulheres solteiras são as piores. Aí dobra o número de mulheres que não quer votar no Flávio uma semana depois. E a gente perguntou na mesma pesquisa, o Maurício, que é o responsável pela nossa pesquisa, ele estava dizendo, cara, em décadas fazendo pesquisa eleitoral, eu nunca vi 100% de algum grupo ser contra uma situação. Então, quando a gente pergunta na pesquisa, vem cá, você concorda com Paulo Figueiredo que as mulheres não sabem votar e que as solteiras são piores? 100% das mulheres disseram não. 100%. Não teve uma mulher pesquisada. Entende? Não importa a classe social, o nível educacional, a idade, a cor da pele. Orientação política, inclusive. Não importa independentemente nada disso, eu acho que a frase por si só é ofensiva o suficiente. Aí você pega essa coisa. Você concorda com Paulo Figueiredo que mulher não sabe votar e que as solteiras são piores? 100% das mulheres dizem não. Aí você compara a nossa pesquisa da primeira semana de maio com a nossa pesquisa agora, desse início de julho, e vai lá. Flávio Bolsonaro perdeu 5 pontos percentuais no segundo turno na disputa. Perdeu 5 pontos. Ok. Votos masculinos. Entre a primeira semana de maio e essa semana agora de julho. Cresceu 1,5%, 1,5%. 1,5 ponto percentual nos votos masculinos. 100% da queda foi entre as mulheres. Eu tô, Yasmin, há uma semana falando, cara, existe um processo de politização ocorrendo entre mulheres conservadoras. Existe uma conversa acontecendo entre mulheres conservadoras. As pessoas não estão prestando nisso. Uma semana depois de eu gravar 2 pontos de partida sobre isso, a gente olha para uma pesquisa e vê os números saltando na cara. Essencialmente comprovando aquilo que, olha, para quem estava prestando atenção no que está acontecendo, já via que estava acontecendo. Não tem nenhuma mágica, eu não sou o único a perceber isso, mas aí você olha para a pesquisa e uau. Então, o meu ponto a respeito do Paulo Figueiredo é o seguinte: eu não sei o que vai acontecer até outubro. Tem 4 meses até lá. Cara, se essa lembrança da repulsa do bolsonarismo às mulheres se mantiver, eu acho que é isso que vai definir a eleição em favor do Lula. Eu vou deixar a gente fechar com essa frase. Vou fazer mais um corte lacaniano. Pra mim tá ótimo. Então você tá com esse negócio, né? Seu tempo acabou. Eu tenho trauma disso, hein? Parece debate eleitoral, né? Senhor, seu tempo acabou. Réplica, tréplica. Ai, meu tempo lógico. Pedro, muito obrigada e até semana que vem. Até semana que vem. Tá no ar a rodada de julho da pesquisa Meio Ideia. É a nossa pesquisa eleitoral independente, registrada no TSE, que chega em primeira mão para os nossos assinantes premium. Esse mês, o levantamento responde se o racha com Michele enfraqueceu a pré-candidatura de Flávio Bolsonaro, se o caso Jacques Wagner e Banco Master mexeu na reeleição de Lula e, no meio disso tudo, como anda a polarização no Brasil. E agora tem mais. A gente criou uma plataforma interativa para os assinantes premium explorarem os dados da pesquisa como quiserem, de forma interativa. Não é só ler a pesquisa, é investigar o cenário político por conta própria, com a qualidade de informação que você já conhece do meio. Assine o Premium.